Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e estamos aqui para falarmos 7 dicas para ampliar, para aguçar o nosso poder intuitivo para leituras de tarô. Bom, então vamos lá. O que a gente pode fazer, para ampliar o nosso poder intuitivo nos jogos de tarô, nas leituras de tarô? Bom, antes de mais nada, gente, é importante a gente lembrar que o tarô ele não é só intuição. O que a gente precisa é estudar e unir esse estudo à nossa prática. Quanto mais a gente vai praticando, mais a nossa intuição vai abrindo. Então, há coisinhas, há ingredientezinhos ou técnicas que a gente consegue colocar na nossa leitura de tarô, durante a nossa leitura, que facilitam um estado mais meditativo, mais transcendental, mais intuitivo durante a nossa leitura, certo? Pri, essas coisas que você vai falar aqui são obrigatórias? Eu preciso fazer? Não. Para jogar tarô, a gente só precisa de basicamente 2 coisas. Primeiro, ter estudado as cartas, ter estudado pelo menos os 22 arcanos maiores e ter um deck de tarô. Então, tendo o seu deck e tendo estudado ali os 22 arcanos maiores, você já consegue começar a fazer suas leituras de tarô, mas você precisa dessas 2 coisinhas. No entanto, a gente preparar o ambiente para realizar as nossas consultas faz uma grande diferença na fluidez das mensagens que a gente vai passar, Então, deixa tudo muito mais fluido, o momento muito mais intenso, muito mais gostoso também de ser vivido, a energia do ambiente muda. Então, eu vim aqui trazer algumas dicas que podem ajudar vocês a deixar esse momento mais intuitivo, a fazer com que a intuição, o poder intuitivo de vocês flua de uma forma mais tranquila, mais natural, certo? Mas não se sintam obrigados a seguir essas regras como se elas fossem regras obrigatórias. Vocês podem, eu vou falar aqui sobre alguns itens que a gente pode ter, mas vocês não precisam, eu preciso disso agora. Não, vocês podem ir garantindo esses materiais aos poucos, Eu mesma, quando eu comecei a jogar tarô, a única coisa que eu tinha era um baralho, o Tarô das Bruxas, que era um baralho que a qualidade nem é essas coisas todas, é um baralhozinho de papel mesmo. E quando eu comecei a jogar, eu tinha o deck, eu tinha um tapetinho, que eu colocava no chão, que foi meu avô que comprou no centro da cidade do Recife, numa promoção em que ele estava sendo vendido por R$5. Eu já postei foto desse tapete lá no Instagram, Então um tapetezinho de R$5, o meu deck, que era um deck bem mediano, e também 6 pedrinhas, Eu digo 5 pedrinhas porque uma delas eu tenho certeza que era falsa, que a cor dela foi caindo ao longo do tempo. Mas assim, e 6 pedrinhas daquelas bem pequenininhas, aquelas geminhas, sabe? Então assim, você não precisa de muita coisa. Se você tiver só o deck e você tiver estudado ele, você já vai conseguir fazer ótimas leituras de tarô, certo? Então isso que eu vou falar aqui são coisas que vocês podem acrescentar, que vocês podem agregar à consulta de vocês para trazer esse fortalecimento na intuição, na fluidez das mensagens que vocês vão passar, certo? E também não espere ter tudo, não espere ter grandes cristais, ter um super ambiente, aquela sala super chique de tarô para começar a atender. Não, gente, eu comecei a atender no chão do meu quarto, num tapetinho no chão do meu quarto. E deu tudo certo. Então a gente vai evoluindo aos poucos, a gente vai se aperfeiçoando aos poucos, a gente vai garantindo decks mais trabalhados, mais bonitos, mais caros, aos poucos também, Então com o tempo a gente vai aí trazendo e crescendo dentro dessa jornada do tarô. Mas comecem com o que vocês têm e não achem que o que vocês têm é pouco, tá certo? Imagina só se eu tivesse achado que só ter um tapetinho e ter um deck de tarô era pouco. Mas eu não achei, eu comecei ali no chãozinho do meu quarto. Então, comece com o que você tem, mas comece, certo? Bom, então vamos lá para as dicas para a gente aumentar esse poder intuitivo para a leitura de tarô. A dica número 1, ela é muito simples, mas ela é muito, muito importante, que é a limpeza e a organização do ambiente que você vai fazer o seu jogo de tarô. Gente, é muito importante que esse ambiente esteja limpo, limpo no sentido de físico mesmo. O ambiente ele tem que estar aí limpo e organizado para
até sua mente fluir melhor. Então para e pensa, quando você tá na sua casa, quando a sua casa tá uma bagunça, não dá aquela agonia? Não dá aquela coisa tipo assim, não consigo nem pensar direito? Pronto, com o jogo de tarô é a mesma coisa. Então você limpar o ambiente, você fazer faxinas no ambiente, manter ele sempre cheirosinho, limpinho, organizado, já vai ajudar muito. Parece que tudo fica claro, sabe, na sua mente. As suas ideias, elas fluem muito melhor. Então deixa sempre o ambiente organizado, o ambiente limpinho. Isso vai ajudar bastante, tá certo? E claro, como eu sei que muita gente aqui gosta de fazer ritual, gosta das bruxarias, isso é algo que é muito importante também quando a gente vai fazer nossos rituais, tá? Se a gente estiver num ambiente que tá organizado, isso vai fluir muito melhor. Tá bom? Então sempre tá aí limpando fisicamente mesmo o seu ambiente. E aí, claro, é importante que a gente limpe esse ambiente energeticamente também. Então você passar um incensozinho de limpeza energética, e aí alguns exemplos, o cravo é muito bom para fazer limpeza, incenso de rosa branca, ou queimar as pétalas de rosa branca no ambiente mesmo, ou o sândalo, né, um incenso de sândalo, ou incenso de palo santo, né? Então esses incensos, eles são bem renovadores, eles limpam o ambiente, né? Eles descarregam a energia do ambiente. Então você ter esse ambiente limpo é bem legal. Você não precisa estar limpando todo dia, mas tenta manter uma limpeza semanal. Então todo início de semana, ou então toda semana tenha um diazinho que você faz a limpeza do seu ambiente. Isso vai ajudar bastante, tá certo? E se por acaso você atende em outro cômodo da sua casa, então, eu tô atendendo na minha sala, eu tô atendendo no meu quarto, é importante que esse ambiente esteja limpo também, tá? Não é só se for a salinha de tarô, não. Qualquer ambiente em que você vá jogar tarô, quanto mais limpo e organizado, e se ele estiver limpo energeticamente também, isso vai facilitar você. Como eu disse pra você, não é uma obrigação. Eu já tive que fazer várias vezes consulta em locais em que tava super bagunçado e fluiu mesmo assim. Mas facilita bastante, ajuda a gente a se concentrar e ajuda na organização das ideias. Então, primeira coisa, limpeza física e energética do ambiente, tá certo? E só pra repetir aqui pra vocês, alguns incensos que facilitam aí essa limpeza, que tem poder de limpeza, são o cravo, o palo santo, o sândalo e a rosa branca. Certo? Então vão ajudar bastante. Se vocês não tiverem um incenso natural mesmo, usa o incenso de varetinha, não tem problema, mas coloca ali a sua intenção. Quanto mais natural o incenso, melhor. Mas também não precisa deixar de fazer. Se for um incenso de varetinha, coloca a sua intenção, queima lá, deixa aquele ambiente bem limpo energeticamente, você vai se sentir muito melhor para fazer as suas consultas de tarô, tá certo? Vamos agora para a dica número 2. A dica número 2 também é muito simples, mas ela também é muito importante. Que é você ter uma toalhinha ou um tapetinho para você jogar tarô. Certo? Então é como se ter uma toalhinha ou um tapete, caso você prefira jogar no chão, vai permitir com que você tenha uma espécie de altar portátil para fazer o seu jogo de tarô. No meu caso, hoje em dia eu tenho uma mesa, né? Então tem uma mesazinha em que eu jogo o tarô. Então você ter uma superfície, como nem sempre é fácil a gente ter uma mesinha para jogar tarô, então você ter uma toalhinha em que você vai forrar qualquer local e vai fazer o seu jogo, é ótimo. É como se toda vez que você fosse fazer o seu jogo, você tivesse aquele altarzinho portátil, sabe? E aí você coloca lá, faz o seu jogo ali em cima, bota seus materiais, se você gosta de jogar com o seu deck, com algumas outras coisinhas também, coloca tudo ali em cima, sabe? Então logo no começo, logo no início da minha jornada com o tarô, às vezes eu ia fazer consulta na casa do meu consulente. E aí eu tinha uma bolsa, eu botava um tapetinho, aquele tapetinho de R$5 que meu avô me deu, e o meu deck. Sabe? Então eu levava, às vezes eu colocava uma velinha também, uma velinha Richelieu, porque a vela também traz um canal de luz, né? Então a vela muitas vezes facilita a conexão. E aí já fica outra dica também pra vocês, ter uma velinha é bem legal. Então eu colocava uma velinha, o meu deck e o tapete e levava na bolsa. Então quando eu chegava lá, eu montava o meu tapetinho, eu montava a minha estação ali do tarô, sabe? Então por mais que eu tivesse em outro canto e não mais naquele meu ambiente que é trabalhado, que tá com incenso, eu tô levando o meu altar portátil ali, sabe? Então eu vou levando ali a minha essência, o meu altar de jogar tarô, a minha mesa de tarô, né? Então é bem legal. E aí pode ser uma toalhinha, caso você queira colocar na mesa, ou um tapete, caso você prefira jogar no chão. Por muito tempo eu joguei no chão, depois eu comecei a ter uma toalhinha. E aí é legal que você escolha uma cor que você goste, uma cor que transmita aí a sua essência, né? Meu primeiro tapete, ele era vermelho e
e ele trazia muita energia, né? O vermelho tem muito isso, da energia. Mas depois, quando eu passei a usar uma toalhinha, eu tive uma toalhinha que era preta, e aí eu utilizava mais para consultas mais, assim, místicas mesmo. E depois eu comecei a usar uma roxinha também. Então você pode também ter mais de uma, né? E essa toalhinha, inclusive, pode ser um paninho que você embrulha o seu tarô, né? Não tem problema. Muita gente pega o deck e já guarda na toalhinha enroladinho. E aí essa toalhinha pode ser a mesma que você forra também, não tem problema. É até uma forma de você já guardar o seu deck naquela energia, né? Então é bem legal também. Tenha uma toalhinha ou um tapetinho. Na maioria das vezes eu nem comprava mesmo uma toalha. Eu comprava o tecido, numa loja de tecido, então eu ia atrás do tecido, um tecido que eu gostava. E uma dica pra vocês, se for aquele tecido mais pesado, tipo um tecido de tapete, às vezes até um veludo, sabe? Esses tecidos mais peludinhos é ótimo pra jogar tarô, porque você coloca assim e a carta esparrama assim, você faz aquele leque de cartas que é bem bonitão, sabe? Então assim, é uma dica legal. Eu ia em loja de tecido, depois pedia pra alguma costureira fazer ali a bainha, acho que é bainha que chama, né? A borda, sabe? Da toalhinha. Então, assim, não necessariamente você precisa comprar uma toalha, você pode escolher um tecido e fazer a sua própria toalhinha de tarô. Se você já costura, melhor ainda. Você pode bordar também se você quiser. Vai ficar bem linda, vai ser bem especial, tá certo? Então não precisa ser uma toalhona muito chique, não. Pode ser um lencinho que você enrola o seu tarô. Mas é legal você ter esse espaçozinho, esse paninho para que você monte sempre o seu altar do tarô. E isso vai ajudar muito, porque você vai ter sempre o seu altar portátil para você jogar o seu tarô onde quer que você esteja. Dica número 3. Essa é muito especial também. E eu vou falar isso em todas, que eu só separei dicas especiais pra vocês. Bom, gente, uma coisa que facilita muito é você deixar o ambiente à meia luz. Ou seja, você baixar um pouco a luz. Você não fazer seu jogo com a luz direta, mas sim com um abajurzinho ou a luz de velas. Mas é importante, claro, que a luz esteja confortável para você ver as cartas, para você não ficar forçando a sua vista. Mas deixar a meia luz vai dar uma atmosfera mais mística. E é justamente o que acontece na noite, né? Então, à noite, durante a noite, a gente não tá mais intuitivo, a gente não tá mais sensível, mais místico, mais do que durante o dia, normalmente. Então, quando a gente faz isso, quando a gente diminui a luz, a gente deixa ali aquele ambiente mais místico. Isso facilita também. Inclusive, para quem gosta de receber mensagens através de bola de cristal, essa questão da meia luz é muito importante também, né? Porque meio que abre a gente para uma atmosfera mais intuitiva, mais mística. A gente entra ali naquela vibe da grã sacerdotisa do tarô, né? Então, assim, é bem legal isso. Então, parece uma besteirinha, mas é bem bacana. Tem um abajurzinho, e aí você bota um abajur com uma velinha, claro, mas lembra, sempre deixando confortável pro seu olho, pra você não ficar forçando a vista pra ver as cartas, tá? Mas deixar assim a meia luz, não deixar aquela luz forte e direta, vai ajudar bastante, tá? Vai trazer essa atmosfera intuitiva, tá certo? Então, mais uma dica que é bem simples, mas é bem legal. A quarta dica que eu trouxe é você fazer uma água da lua cheia e você ter ela à mão durante as suas consultas. É claro que se você faz consultas todos os dias, não é sempre que você vai conseguir fazer isso, mas pelo menos durante a lua cheia, tenta fazer isso. Tenta fazer durante a semana da lua cheia, fazer suas consultas sempre tomando água da lua cheia. Pri, e o que é a água da lua cheia? Bom, vamos lá. A água da lua cheia é uma água que a gente faz na bruxaria, né, na magia natural, que é uma água que recebe a luz, a potência da primeira noite de lua cheia. Então você vai pegar uma jarra de vidro, né, e vai colocar água, vai encher de água. E você vai deixar ela perto da janela, tampa ela e deixa perto da janela durante a primeira noite de lua cheia, para ela receber os raios lunares. Pri, precisa ficar debaixo, precisa ficar fora da casa para receber diretamente? Não, se você deixar perto da janela, já tá ótimo, tá? E pode ser uma garrafa também, mas é importante que seja de vidro e de preferência transparente, tá? Então você vai deixar ali e ela vai passar a noite recebendo aquela energia da lua cheia. A energia da lua cheia é uma energia de potência, né? De intuição. Então durante a lua cheia a gente fica mais poderoso. Nosso magnetismo pessoal, ele amplia. Nossas emoções, elas ficam mais afloradas. E isso também significa que nossa intuição também fica, né? Então a gente deixa ali na primeira noite e depois você vai guardar essa água, né? Vai armazená-la de uma forma
legal, por isso que é legal ser uma garrafa ou uma jarra já de vidro que tem a tampa, e você vai passar os próximos dias tomando essa água. Tem gente que gosta de tomar logo nas primeiras 24 horas, tem gente que gosta de tomar durante toda a semana. Vai depender, claro, de como você armazena a água na sua casa e tudo mais. Mas assim, se você puder fazer essa água e durante esses primeiros dias de lua cheia, você ir tomando essa água durante as suas leituras, vocês vão ver uma grande diferença na questão intuitiva. Vocês vão ver que essas leituras, elas ficam muito potentes, né? Então você tá lá, começa o seu jogo, sempre deixa um copinho de água e independente de ser água da lua cheia ou não, deixa sempre um copo de água perto da sua consulta de tarô, porque isso ajuda, né, a gente a ir mantendo a energia do nosso corpo. Primeiro porque a gente vai falando muito durante a consulta, então a gente vai estar ali falando sempre as mensagens, então é bom a gente sempre trazer aqui a água para se hidratar. E segundo porque isso vai trazer um equilíbrio também para o nosso corpo energético, porque a gente tá, queira ou não, doando uma energia quando a gente tá fazendo uma consulta de tarô, né? Então a gente ir também se reintegrando, né? Então sempre deixar um copinho de água, e aí de vez em quando coloca a água da lua cheia aqui, pelo menos no primeiro dia de lua cheia ou o dia depois da primeira noite de lua cheia, né, para vocês sentirem essa potência. E podem ter certeza que a consulta vai ficar bem poderosa mesmo. Essa é uma dica realmente assim muito especial e muito carinhosa que eu trago pra vocês, porque é uma potência, gente. Outra dica também, a minha quinta dica que eu trouxe aqui, é a gente colocar alguns incensos espirituais, ou seja, incensos que as ervas em si têm essa ligação com a conexão espiritual. Ervas que fazem a gente transcender, né? Ervas que aguçam a conexão, a intuição. Pri, que incensos são esses? Algumas dicas que eu trago para vocês e que vão ser ótimos vocês terem esses aromas no ambiente de vocês é a mirra, o olíbano, o bejoim, né? Essas três, mirra, olíbano e bejoim, são resinas, né? Você pode tanto ter o incenso em resina mesmo e queimar ali no carvãozinho, ou você pode ter o incenso de vareta mesmo. E aí, a minha dica é que vocês busquem os incensos naturais, os incensos que são mais grossinhos e não aquele de vareta fininha, tá? Mas se só tiver o de vareta fininha, vai o de vareta fininha mesmo, tá certo? Mas a mirra, o olíbano e o bejoim são aromas resinoides, né? São aromas que já trazem essa essência da conexão espiritual. Outra dica também é o breuzinho, que também é chamado de breu branco. O breu branco também é um aroma que traz essa questão da conexão espiritual muito forte, né? Então pode trazer aí essa essência de conexão muito, muito poderosa no ambiente de vocês. Outras dicas também, a sálvia. Lembra que a sálvia, ela é aquela erva que faz uma faxina espiritual na gente, né? Ela traz sabedoria, ela traz cura espiritual pra gente. E quando a gente tá fazendo uma leitura de tarô, a gente tá justamente ajudando aquela pessoa a pegar caminhos, a traçar caminhos na vida dela que vão auxiliar curas, né? Processos de cura. Então a gente lida com muitos processos de cura durante as nossas consultas de tarô. Então é bem especial se a gente tiver um incenso como a sálvia, né? Outra opção também é o sândalo, porque o sândalo, ele vai inspirar sentimentos nobres na gente, né? Ele vai trazer a maturidade, ele vai trazer a sabedoria, né? É uma erva que eu atribuo muito à energia do eremita. O sândalo é como se fosse o eremita, né? Então ele vai trazer essa essência de autoconhecimento muito poderosa. E também tem a artemísia, né? Também pode ser a artemísia, porque a artemísia, ela é a erva da intuição, ela é a erva da magia, ela vai abrir aí esse potencial intuitivo super forte. E aí, claro, além desses aí, se você tem algum aroma que você considera místico, muito místico, então, por exemplo, o jasmim, pra mim, ele é muito místico. Eu adoro fazer consultas com cheiro de jasmim, porque o jasmim, pra mim, me remete a memórias antigas. Ele vai buscar a essência, né? Então, um aroma, às vezes, que você mesmo acha super místico, independente de qual é a propriedade dele, vai atuar muito bem na intuição durante a sua consulta de tarô. E se você, claro, trabalha com óleos essenciais, você tem já esse costume de usar os óleos essenciais, você pode também utilizar esses óleos essenciais. Mas, claro, se você ainda não utiliza óleos essenciais, se você não tem conhecimento sobre isso, só faz isso com o auxílio de um aromaterapeuta ou de um naturólogo, tá? Porque os óleos essenciais, eles vão mexer também em questões como pressão, questões hormonais, então sempre tenham cuidado. Eles têm algumas contraindicações, né? Então, muitos óleos essenciais não podem ser usados por gestantes, então não é sempre que a gente pode colocar
um óleo essencial no nosso ambiente, porque, enfim, às vezes a gente vai ter consulentes que vão ter ali algumas questões que esses óleos essenciais podem acentuar, né? E caso seja em você, é importante que você tenha um mínimo de conhecimento para utilizá-los. Mas esses aromas, caso você já tenha óleos essenciais em casa e você já utilize, você pode utilizar em forma de óleo essencial também, e inclusive vai ser até bem mais poderoso, porque os óleos essenciais eles vão mexer muito mais nas nossas emoções e no nosso potencial intuitivo do que o incenso. Mas claro, ambos vão trazer essa presença do aroma. E Pri, por que o aroma é tão importante para aguçar a nossa intuição durante a consulta de tarô? Porque o aroma, gente, o olfato é o nosso sistema mais intuitivo, né? Então, assim, tudo que mexe ali com o nosso olfato, a gente vai estar abrindo esse potencial intuitivo. A gente tem muitas memórias que são guardadas pelo olfato. Então, a gente ter esse gatilho intuitivo através do olfato é muito interessante. Me ajuda muito. E até mesmo se vocês forem pensar assim, quando vocês estão, digamos, numa feira esotérica, né? Que é uma feira mesmo, quando você tá no shopping, mas tá tendo uma feira esotérica, que você entra naquele corredor e você já sente aqueles aromas de incensos, não já dá uma vibe diferente, né? Porque a gente já sente que a gente é envolvido pelo cheiro. Então o cheiro envolve a gente. Então essa é uma das dicas mais poderosas de todas essas que eu trago aqui, é vocês colocarem incensos que vão ampliar esse potencial. E aí só para repetir, para vocês anotarem aí, alguns aromas que tradicionalmente já trabalham a intuição e a conexão espiritual são a mirra, o olíbano, o beijoim, o breuzinho, a sálvia e a artemísia, certo? Então são aromas bem especiais aí para vocês utilizarem no ambiente. Outra dica também que não poderia deixar de falar são os cristais, né? Então, há cristais que vão abrir mais o nosso potencial intuitivo e nossa conexão espiritual. E esses cristais normalmente estão mais ligados a as paletas roxa, branca, azul e translúcida, né? Os cristais transparentes. E principalmente a roxa, né? Então você tem uma ametista ali perto da sua consulta de tarô, onde você vai jogar tarô, ela vai abrir muito mais o seu potencial intuitivo, tá certo? Claro, programa esse cristal, sempre limpando esse cristal, né? Lá no Instagram, no Destaque Cristais, tem um post específico sobre limpeza de cristais, como limpar e programar os cristais. Então, você pode ver lá, mas esses cristais, eles precisam estar sempre sendo limpados e sendo também energizados, né? Então, coloca ali a ametistazinha perto. Outra dica também é a selenita, né? A selenita que vai trazer essa conexão com a lua. Também é uma pedra ótima para você limpar o seu tarô depois. O quartzo transparente, que é o clínico geral dos cristais, né? Então ele sempre vai emanar paz, tranquilidade. Nos cristais azuis, eu gosto muito do lápis lazuli, né? O lápis lazuli, porque ele tem aquele poder da sabedoria, né? Uma pedra que emana sabedoria. Então você ter ali também vai deixar a sua consulta ali com conselhos muito mais sábios, né? Sempre lembrar que os cristais, eles são facilitadores, eles são pilhas energéticas que vão facilitar determinadas energias nos nossos ambientes, né? Então, por exemplo, não significa que o cristal sozinho ele vai operar só. Claro, ele tá ali operando passivamente, mas se a gente já programa aquele cristal para ele ajudar a gente na consulta de tarô, ou você ter um anel que tenha um cristal desses, então, eu tenho um anel de ametista em que eu jogo tarô, eu tenho um colar de lápis lazuli que eu jogo tarô, sabe? Então, você ter um objeto de poder que tenha um cristal desse, com certeza vai te ajudar bastante e vai te dar essa autoconfiança para confiar na sua intuição durante a consulta de tarô, certo? E outra opção também, acho que eu falei aqui, eu falei a ametista, falei a selenita, o quartzo transparente, a safira roxa, a safira tanto a azul quanto a roxa é muito, muito, muito poderosa também. E é isso. Lembrando que o quartzo transparente, ele também pode ser encontrado no nome de cristal de quartzo, tá? O quartzo leitoso, todas essas pedras na paleta roxa, branca, azulada, translúcida vão ajudar, porque elas mexem aqui nesses chakras superiores, né? Aqui da garganta para cima. Então, aqui na garganta, o chakra frontal, que é o chakra da intuição, o da garganta é legal porque tem a questão da comunicação, né? E uma pedra que eu uso muito também, eu inclusive tenho colocado bastante nas minhas caixinhas de tarô, é a ágata azul rendada, né? A ágata azul, que é uma pedrinha azul muito linda, que traz inspiração, que traz aquela energia ali da carta da estrela, né? De esperança. Então é uma pedra bem
lindinha. Então eu tô usando bastante ela abre criatividade, é muito legal. Então eu tô utilizando bastante, também é uma boa opção, né? E aqui também os cristais brancos translúcidos, eles vão auxiliar esse chakra coronário aí a fazer essa ligação espiritual. Então é bem legal. Lembrar que o tarô não tem filiação religiosa, né? Então você não precisa estar conectado espiritualmente para fazer uma consulta de tarô. Mas é legal você estar ali aberto, né, para receber mensagens da sua intuição, né? Isso vai abrir consultas muito mais poderosas aí diante de você, certo? E eu tenho uma dica aqui também, a minha 7ª dica, é uma dica que é muito simples, mas ela ajuda muito, que é você ter uma cadeira confortável e manter uma boa postura durante a sua consulta. Isso é uma dica não só para a questão da intuição, como também para a questão da proteção energética. Porque quando a gente mantém uma boa postura, a gente tá como se estivesse ali na ligação. Então lembra da meditação. Quando a gente vai fazer uma meditação realmente forte, que não é aquela meditação para relaxar, mas uma meditação mesmo para se conectar, ela não é sempre sentada com a coluna muito ereta para fazer esse canal de ligação. Pronto, mesma coisa com a consulta de tarô. Então você se mantém assim de uma forma mais equilibrada, de uma postura mais legal, né, e também mais saudável para você. E isso vai te ajudar também a ficar menos vulnerável para absorver a energia das outras pessoas que você tá atendendo, tá certo? Porque quando a gente tá assim, é meio que como se a gente baixasse a guarda, sabe? Então a gente tá assim, a gente fica muito mais concentrado, muito mais assim preparado para fazer a nossa consulta de tarô. Então, por mais que seja só uma besteirinha, é legal a gente estar também confortável, né, e com uma boa postura. Até porque esses pequenos detalhes, como por exemplo, a cadeira desconfortável, o local não tá tão legal, tá tirando sua concentração, vai justamente tirar a sua concentração para o momento da consulta de tarô. E a concentração é o mais importante, né? É importante a gente se concentrar sempre antes de fazer a consulta para alguém. Tanto que não é legal a gente fazer consulta em dias em que nossa cabeça tá lá em outro canto, em que a gente tá assim tomado por outras coisas muito fortes na nossa vida. A gente precisa ter o foco naquele momento, né? A gente precisa se voltar para aquele momento. Senão a gente começa a tirar o tarô e a gente começa a ver mensagens pra gente, não para aquela pessoa, porque a gente tá tão voltado para aquele outro problema nosso, sabe? Então é importante sempre respirar fundo, se conectar no momento, se concentrar no momento, tá certo? E sempre manter ali uma boa postura, isso vai ajudar bastante e não vai ficar tirando também a sua concentração durante a consulta de tarô. E, embora eu já tenha dado 7 dicas, eu quero deixar também uma dica extra, né? Que, como eu falei sobre limpar o ambiente, é importante também fazer limpezas periódicas, né? Limpezas e energizações do seu deck de tarô. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é pegar Artemisia, ou Lojna, né? Praticamente a mesma erva, só é um tipinho diferente. E passar no meu deck, claro, ela sequinha. Então, esfregar nele, para ele ficar bem energizado. Mas também há outras formas de limpar e de energizar o deck. E eu tenho uma live que é exclusiva sobre isso, que é a live de consagração, limpeza e energização do tarô. Então, eu dou formas simples e bem poderosas de você consagrar o seu deck de tarô, de você limpar, e falo também sobre quando fazer essa limpeza, né? Que é justamente quando você sente que as mensagens não estão saindo tão fluidas mais, então significa que você está precisando dar uma limpada nesse deck. E também quando energizar. É claro que a energização é opcional, a consagração também é opcional, nada é obrigatório, mas a limpeza, embora também não seja obrigatória, ela ajuda muito, tá? Então é muito importante a gente estar mantendo o nosso deck bem cuidadinho no sentido de limpar e energizar esse deck, tá certo? Porque isso vai ajudar a fluir muito melhor as mensagens na nossa consulta de tarô, tá certo? E é isso, gente. Gratidão pela presença de todos vocês. Essa foi uma live bem mágica. Lembrando que se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, dá like aqui no vídeo, né? E também me segue lá no Instagram, @Diário da Bruxa, né? E vocês que estão no Instagram, vamos embora pro YouTube também, youtube.com/priferraz. Entre no grupo do Telegram, curso.priferraz.com/telegram. E é isso. Um beijo, muita paz, muita luz pra vocês.